Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres na área da educação, mulheres empreendedoras, empreendo na área da educação, sou consultora de imagem, estrategista de imagem pessoal e amo um salto rosa. E também um bom vinho Pinot Noir. Por que o Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora em São Paulo são exatamente meio-dia. Hoje está um pouquinho friozinho aqui, até então eu olhei, estava 17 graus. Vou até conversar com a nossa convidada agorinha para ver como é que está o frio do lado dela aí, né? Mas eu gostaria de agradecer você, minha ouvinte, que está aqui. Espero que você esteja bem. E eu quero mandar um abraço e um beijo para as ouvintes que já estão aqui com a gente. São Paulo, capital, Salvador, Bahia, pessoal da Flórida, Estados Unidos, Feira de Santana, Bahia, Araranguá, Santa Catarina, Petrolina, Pernambuco, São Bento do Sul, Santa Catarina, Itabaiana, Sergipe, Rio de Janeiro, capital, Cícero, Dantas, Bahia, Santo André, São Paulo e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela audiência de vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Mahira Hassan. Mahira, que é professora de dança do ventre, é terapeuta, e ela vai contar um pouco da história dela e como ela traz a dança como terapia. O nosso tema é justamente esse, a dança como terapia. Tudo bem, Mahira? Como você está? Tudo bem, Fá. Por aqui tá tudo como bem, que tá Fá. aí? Aqui tá um sol que tá enganando um pouco a gente, porque tá um sol, mas tá gelado. Exatamente, eu já ia falar isso, porque eu acordei de manhã, estava mais ou menos, depois começou a dar um vento e aquele sol, eu falei, mas gente, tá sol, mas tá um frio que engana, né? Ele engana a gente. Tá certo, Mahira. Então vamos começar esse bate-papo, mas antes, você que está aí nos ouvindo, não esquece, se você quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, anota aí o número, DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976, basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então esse bate-papo com a Mahira. E assim, Mahira, sempre que eu pergunto para todas as convidadas que eu trago aqui, que a maioria delas são empreendedoras, né? Eu acho que empreender é independente, né? Se está no negócio, está na vida. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para essas mulheres protagonistas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Eu acho que o maior desafio é lidar consigo mesmo, é lidar com a sua mentalidade, né? Então, para que a coisa possa funcionar, só depende de você. São coisas que ninguém vai fazer por você. Não que tudo que você faça, você que vai pôr a mão na massa. Muito pelo contrário, a gente depende de muitas pessoas o tempo inteiro, né? Mas para que você possa encabeçar e para que você possa permanecer, ter constância, depende de você. E o depender de você, ele envolve muito o lado emocional, porque no conhecimento, a gente hoje tem muita coisa à disposição, né? É muita coisa na internet, são muitas entrevistas, são livros, cursos, milhares. Então, a abordagem, a técnica, tem muitas possibilidades. Agora, tem uma coisa que você precisa cuidar, que é o emocional, que é a sua mentalidade. E para a gente empreender, a gente precisa buscar a motivação que vai fazer com que a gente permaneça, que vai fazer com que a gente tenha constância para ter resultado, para buscar o resultado. Então, sem a motivação correta, a depender aí de qual está sendo a sua motivação para isso, se não existir um bem maior, no meio do caminho facilmente você desiste. Exatamente. Então você vai passar, né? Eu empreendi dentro do meu negócio, da minha escola, foram 10 anos na minha escola, mas eu já empreendia muito antes, mas com o meu negócio próprio, ali tomando as rédeas da situação, com tantas pessoas dependendo de mim, foram 10 anos, então eu passei por muitas fases. Só que eu tinha um bem maior, que era o que me guiava, era o que me norteava. Então foi possível passar por todas as tribulações, por todas as dificuldades. Então eu acho que o principal é isso, é você se manter, você conseguir enxergar um bem maior, né, para você empreender.
E aí você vai conseguir passar pelas dificuldades, você vai sempre ter algum recurso para passar pelas dificuldades. E se você não tem, é você se manter motivado. Então, você se mantém em movimento, você se manter lendo as coisas certas, sabe? Cuidando da sua parte espiritual, cuidando do seu corpo para trazer disposição, tudo isso ajuda, tudo isso, assim, não é besteira, isso realmente faz muita diferença. Certo, e foi legal que você já começou falando sobre a mentalidade, né? Porque é aquela coisa, a mentalidade vem antes da estratégia. Então, se eu não tiver uma mentalidade empreendedora, digamos assim, ter uma mentalidade realmente para seguir em frente nesse universo que é o empreendedorismo, você desiste realmente. Porque é que nem você disse, é você com você mesma. Antes você, de repente, você pode estar trabalhando para alguém, mas você não precisa estar ali sempre tomando as decisões, né? Ou seja, você que tem que estar ali criando estratégias, tomando decisões, e isso, claro, que impacta diretamente no seu emocional. E se você não tiver um emocional fortalecido, aí é que as coisas complicam. E aí que a gente entra na questão da dança, né? A dança como terapia. Você disse que tem um negócio mais de 10 anos, você é professora e é terapeuta. Então, assim, pensando na dança, né, nesse nosso tema, quais são os benefícios físicos e mentais da dança como terapia? A dança, ela entra como, aqui no Brasil, né, a dança do ventre, ela se fixou muito como uma prática, um exercício físico, né? Sim, Ela ganhou, isso veio bem forte depois do clone, e ela ganhou, ela é uma dança que atrai muitos olhares, porque ela é uma dança que traduz muito do feminino, da linguagem do feminino, da delicadeza, da fragilidade, da sinuosidade. Então, ela ganhou forma, através do marketing, como um exercício físico, como uma prática, um hobby, né? Que a mulher pode ter para ter um momento para si, para ter um momento para se reconectar, para se recarregar. Por quê? Porque depois, quando a gente pega a mulher comum, do dia a dia, depois dos seus 30, né? A partir dos 30, a mulher que trabalha fora, que estuda, que cuida da família, ela tem uma sobrecarga muito grande, né? Isso é uma realidade. E muitas vezes ela não tem os meios ao qual ela possa buscar algo para si. Ela não consegue, ela vai para a academia e muitas vezes ela está acima do peso. Ela não se encontra naquele lugar, né? Ela não faz muito parte do momento dela. Então, ela chega numa aula de dança, por exemplo, e uma aula de dança do ventre, onde o público-alvo aqui no Brasil é adulto, ela percebe que ela pertence um pouco mais àquilo, ela se sente um pouco mais pertencendo, e aí ali ela encontra um modo, um tipo de um refúgio, né? Algo ao qual ela pode realmente parar, né? Uma vez ali por semana, 2 vezes por semana, ela para tudo, todas as circunstâncias dela, para poder fazer algo que ela gosta, para fazer algo que ajuda ela a reaprender a olhar para si. Então, a prática da dança do ventre, né, que é o nosso caso, mas todas as outras danças, é que a dança do ventre ela tem uma peculiaridade muito original com a mulher. Ela pega ali a mulher num ponto que as outras danças muitas vezes ou demora muito ou realmente não acaba atingindo. Então, quando ela chega ali na sala de dança e ela percebe que ela pertence àquilo que é para ela, que pode ser para ela quer que aquela prática, aquela sensação da aula, ela quer que aquela sensação dure na vida dela. Então, essa sensação que muitas vezes dura só ali na aula, ou logo depois, quando ela chega em casa, mas no outro dia, nem sempre aquela sensação permanece. Então, ela vai buscar sempre essas doses de duração, de qualidade, né, no bem-estar. Porque ela percebe que isso ajuda em como ela vai lidar com as dificuldades diárias, né? Então, como ela vai lidar com as dificuldades do trabalho, como ela vai lidar com os desafios da família, na educação dos filhos. Então, por isso que essa é a tradução do que a gente fala muito. A dança me faz mais feliz, eu me sinto mais feliz com a dança. Eu preciso da dança. Por quê? Porque ali no ato da aula,
você tem uma descarga hormonal muito grande, né? Então, você traz para o corpo essa energia. Além disso, o corpo está se movimentando, então você tem essa parte muscular que vai te trazer a sensação de disposição. E você ainda se percebe mais feminina, mais elegante, né? Mais sinuosa. Então, todo esse conjunto, ele permanece ali durante um tempo, na semana dessa praticante, e aí ela percebe que ela tem uma qualidade de vida melhor para lidar com as dificuldades da vida, né? Então, é um recurso maravilhoso. É um recurso terapêutico, né? Muito bom. Sim. Que foge do padrão do psicólogo, do psiquiatra, não tem nada de errado com isso, né? Ou até outras terapias energéticas, espirituais. Mas a dança é um recurso, vamos dizer assim, um pouco mais prático, né? E que não acessa muito a sua intimidade. Entendi, né? entendi. Então, muitas alunas buscam e gostam e indicam. E o que é legal, assim, porque, por exemplo, às vezes a mulher, ela entra com o intuito mesmo de fazer um exercício, ela vê como exercício, e depois ela se encontra na dança e vê que isso é muito mais do que só um exercício físico, né? Aquilo vira... Eu falo porque, gente, mulheres, vocês que estão nos ouvindo aqui, mulheres protagonistas, eu também sou bailarina de dança do ventre, é uma coisa, assim, que eu conheci há muito tempo atrás, mais de 10 anos, e foi uma coisa, assim, que para mim, me ajudou em muitos momentos da minha vida mesmo, né? Eu sou muito grata, inclusive, pela minha professora Clara Azevedo, que é de Cuiabá, que me introduziu na dança, né? Então, assim, eu sou muito grata porque foi um momento que eu falei, gente, é isso, é um momento que eu tô mais próximo do meu feminino, que eu consigo me expressar, que eu me sinto bem, adoro estar no palco, e sim, gosto do brilho, né? Então, para mim, já é algo que é muito meu. Mas é isso, é você também tirar um tempo para você mesma, né? E isso que é importante quando a gente fala da dança, da gente praticar algo que a gente fala que é um hobby, mas é um hobby que te leva também para o lado profissional, porque você traz esse lado profissional, né? Então, a dança, ela pode ser usada como uma forma de expressão emocional, né? Como que a dança pode ser feita dessa forma? Uma forma de expressão emocional. Se a gente for pensar pelo conceito do movimento, né? Então, o movimento do corpo, ele é uma linguagem não verbal que chega muito antes da fala, da linguagem. Então, o movimento, ele acontece de uma forma que a gente aprende lá desde de bebezinho, né? A gente começa a aprender a movimentação, a como se movimentar. E essa movimentação, ela traduz muito da nossa personalidade. Então, tem alguns autores que eu estudo, né? Que eu até deixei aqui, ó, que é o Moshe Feldenkrais. Tem um brasileiro, que é o Gaiarsa. Então, eu me aprofundo muito em alguns autores que trazem a linguagem do movimento como uma importância muito grande, inclusive para a sua linguagem verbal e para acessar as suas emoções. Entendi. Então, o que o Moshe Feldenkrais fala? Que através da reeducação do movimento, que não é exatamente a dança, é que eu aplico isso para a dança do ventre. Sim. Mas é a reeducação do movimento. O que é a reeducação do movimento? É a forma que você senta, é a forma como você gesticula, é a forma como você reage diante das situações. Através dessa reeducação, que é você ter domínio do seu corpo, do como o seu corpo se movimenta, você pode, inclusive, dar uma qualidade melhor para as suas ações. Isso é importante. É como se a gente passasse a educar o movimento, e através dessa educação do movimento, eu consigo educar as minhas vontades. Então, eu consigo educar a minha reação diante das situações que acontecem, das dificuldades. Então, eu consigo modelar melhor as minhas ações. E o que isso acontece, né? Qual que é o maior benefício disso? É que você consegue lapidar mesmo a sua personalidade. A gente hoje vive de uma forma tão corrida, né? Tão estressante, às vezes até automática, que a gente realmente não percebe que o corpo já está dando sinais de alguma patologia. Né? Ele começa a dar sinais de que algo está errado, até que de fato se transforma em algo concreto, né? Numa doença concreta.
E muitas das pessoas não têm essa dimensão de começar a perceber que o corpo está, ele está te emitindo um sinal, né? Ou é uma dor, muitas vezes já vem numa dorzinha, né? Uma tendinite, uma coisa ali que você percebe que, nossa, eu senti uma dor, não sei o que é. Aí vem na parte da questão mesmo de hormonal, na questão mesmo fisiológica do corpo, né? Química do corpo, e até que se transforma em algo realmente que você... Aí é a hora que você realmente para, né? Porque aí realmente você vai ter que parar para cuidar disso. Exatamente. Mas o corpo, ele traz sinais antecipadamente. E a gente, muitas vezes, ignora por realmente achar que não, é normal, é só peguei um peso, né? Você não dá conta de que a sua postura... Então, você senta, você não percebe que a sua postura ela não está adequada até o momento que você... Faz 1 hora que você está aqui sentado digitando e você não se dá conta até que começa a doer a lombar. Aí você fala, peraí, sentei de mau jeito, né? Então, essa reeducação do movimento, ela traz também um olhar mais amplo para as suas condutas, para a sua afetividade. É muito interessante. Olha só, muito interessante mesmo, mulheres. Olha só que interessante a dança, que a dança pode fazer na sua vida, hein? Ó, agora é 12h16, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Hoje estamos com a Mahira Hassan, com o tema Dança como Terapia. E olha que já tivemos, né, pautas importantes aqui. Agora é 12h23, eu quero mandar um abraço e um beijo para os nossos ouvintes do Distrito Federal Brasília, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, São Borja, Rio Grande do Sul, Nova Lima, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Várzea Grande, Mato Grosso, São João da Boa Vista, São Paulo, Itabaiana, Sergipe. Um abraço e um beijo para vocês e obrigada por estarem aqui. Se tiver dúvida, gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma... quiser mandar um beijo, mandar uma mensagem, ó, o DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976, manda mensagem para a gente. Então, vamos continuar esse bate-papo aqui com a Mahira, e a gente estava falando sobre a dança como terapia, e ela já apontou várias coisas aqui que são importantes para nós, mulheres, né? Da gente cuidar de si mesma e também achar uma forma, e a dança é uma forma de se cuidar de si mesma e estar mais próximo do seu feminino, mais próximo de você mesma. E eu queria perguntar para você, Mahira, qual que é o papel do movimento corporal na cura e no bem-estar emocional? Porque na dança do ventre a gente tem movimentos sinuosos, né? Aqueles movimentos que são mais lentos e tal. Então, como que seria isso na dança, na terapia, né? A dança como terapia. Eu acho que para a mulher atual, né? A mulher moderna, que não para 1 minuto do seu dia, tem milhares de funções, né? Cuida de muita coisa. É exatamente o momento de você parar, pausar e respirar, sabe? Essa coisa de você parar e você traduzir a movimentação, trazer através da movimentação da dança específica, né, da dança do ventre, que é uma dança que ela é muito... a poética da dança do ventre é exatamente através do sinuoso. E o sinuoso, ele tem a necessidade do lento, né, da respiração, da pausa. Sim. Isso mostra, né, para a mulher como é importante ela ter esses momentos de se estabelecer, de reconhecer o próprio corpo e dar a ele uma movimentação que seja mais adequada, né, para a sua essência mesmo. Então, a dança do ventre, ela ajuda muito as mulheres, né, e todo mundo que trabalha com dança-terapia, eu não trabalho exatamente com exatamente esse termo, não trabalho com dança-terapia, mas tem muitas profissionais que trabalham e traz exatamente a cura, né? A cura das emoções, por você conseguir, muitas vezes, colocar para fora aquele sentimento que está lá dentro, que você... Muitas vezes a gente não tem palavras, né, para dizer o que a gente perdeu um pouco da capacidade da linguagem. Então, a gente, às vezes, não consegue nomear os sofrimentos. Às vezes, a gente não consegue falar assim, eu estou sofrendo por uma dor passada, porque eu estou triste.
eu estou sofrendo porque a gente não consegue discernir qual é a motivação dessa dor, né? Ou a gente não consegue discernir o que é essa dor. Essa dor, ela vem do quê? Ela vem de uma raiva, né? Ela vem de um episódio que foi muito traumático, ela vem de uma perda, né? Então, às vezes a gente não consegue enxergar o episódio e muitas das vezes a gente não consegue nomear o que é esse sofrimento. Então, é muito comum para quem é terapeuta e atende lidar com um paciente que nem sabe falar. Então, né, o que você tem? A pessoa nem sabe falar o que ela tem. Ela não sabe dizer, ela sabe que ela está em sofrimento. Ela sabe que tem alguma coisa errada e ela está buscando ajuda. Mas ela muitas vezes nem sabe falar. Na dança é muito comum. E aí, para uma professora atenta, que gosta disso, né, que tem um olhar treinado para isso, que buscou ferramentas, né, terapêuticas para isso, a gente lida com mulheres que dizem, né, que não tem nenhum tipo de problema. Então, na cabeça delas, a percepção delas é, não tem problema nenhum, eu só quero dançar, né, tá tudo bem com a minha vida. E o próprio corpo, na hora que dança, já diz, né? Vai mostrando ali, né, principalmente a dificuldade de você expandir, a dificuldade de você se soltar, a dificuldade de você sair um pouco do controle. Porque exatamente. O mundo hoje exige, né, esse controle nosso. Então, as alunas, muitas vezes, elas nem sabem. Então, a própria dança, ela vai trazendo, ela vai mostrando, né, que aquilo ali está diluindo, que aquilo está melhorando. É legal isso que você trouxe, porque, assim, é aquela coisa, a mulher, como eu falei, ela vem com aquela coisa, eu quero fazer exercício, e aí na hora de propor um movimento, né, de propor um passo ali, ela trava. Ela está muito rígida, né? E a gente percebe que essa rigidez não é só ali na dança em si, no travar ali, é na vida dela, né? E aí inclui muitas outras questões também, por vivência, convivência, experiência, né? O que a gente está no dia a dia ali, a gente não se permite, como você falou, está muito no controle. A gente não se permite, né, se liberar e fazer aquelas coisas que a gente gosta, e a mulher, ela sofre muito essa pressão social de várias coisas, e aí quando chega na dança, ela fica, ai, será? Ai, não vou fazer esse movimento, não. Ai, sabe aquela coisa cheia de coisa? E o que eu percebo isso também? Quando a mulher ela começa a fazer, no primeiro ano de dança, sempre tem aquela coisa assim, de, vamos fazer uma apresentação, dançar. Nossa, a maioria não quer. Quem tá iniciando não quer e tal, mas você vai percebendo que com o tempo elas vão se soltando e aí elas veem aquela coisa, nossa, é uma coisa boa, é uma coisa que é para mim, né? Eu vou subir para dançar, eu vou até te perguntar essa questão do palco, para dançar e aquele momento de presença. E eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu escolhi fazer a dança do ventre por causa da novela, da Shakira, eu já até contei isso para você, né? E só que eu me descobri lá que ficou a dança, ela começou a fazer parte de mim, ela não virou só um hobby, era algo que para mim era importante que eu fizesse, né? Então, essa questão principalmente das mulheres entrarem, né, pensando numa coisa e começarem a se descobrir nesse processo, o que você acha em relação as mulheres que se descobrem e falam, não, agora sim eu estou pronta para subir no palco, tem essa questão do palco, né, de você estar sempre ali, quando você decide mesmo, aí você tem que ensaiar muito, aí chega no palco, aquilo passa, enfim, o que você pode falar para a gente sobre isso? A questão do palco, ela envolve muita coisa, né, muitos processos, sim. Porque você vai estar ali exposta, e são muitas as alunas que, na verdade, elas buscam melhorar a timidez, melhorar essa coisa de você não conseguir expandir, de você não conseguir expressar, ou de você até ter vergonha, né, de estar nesse lugar. Então, já tive muitas alunas com cargos superiores, muito bons em empresas, e que têm uma dificuldade muito grande de liderar, de estar à frente, então buscam na dança um meio de trabalhar essa desenvoltura, né? E, de fato, a dança ela tem um papel muito, muito bom. A gente vê resultados muito bons em relação a isso, essa coisa da exposição. Agora, assim, quem começa a dançar precisa subir no palco? Não precisa. Mas o que eu sempre digo para as minhas alunas é que você acaba tendo uma experiência não completa da coisa. Então, não é obrigado, você pode simplesmente praticar por você, mas a gente acaba não fazendo o melhor uso que a dança merece, né?
Porque é como se a gente tirasse carteira de motorista e não fosse à rua dirigir, vai na hora da verdade para a rua, né? Então, são muitas as mulheres que eu tenho como aluna que citam exatamente isso. Eu tenho carteira de motorista. E por que você não dirige? Porque eu tenho medo. Mas por que você tem medo? Porque eu nunca fui para a rua, né? Eu tenho medo. Então, é basicamente a mesma coisa. Você vai aprender a movimentação, você vai aprender a movimentar, a reeducar o seu corpo. E aí você vai para o palco para você exatamente colocar em prática aquilo que você aprendeu. É um processo. A professora, a coreógrafa, quem está à frente, precisa ter uma delicadeza e um bom senso de expor essas alunas com qualidade, com elegância. Não é a qualquer custo, de qualquer forma. Né? Então, a gente tem turmas, por exemplo, específicas para idosas. Então, a professora tem que ter um cuidado em colocar um figurino que valorize melhor, né? Que deixe essas alunas mais confortáveis. Então, tudo isso passa por um preparo e uma atenção da coreógrafa, da professora. Porque senão você pode causar exatamente um movimento contrário. E aí você frustrar essa aluna, você expor essa aluna de uma maneira que não é muito adequada, você também expõe e você piora ainda mais tudo, né? Então, a experiência do palco, ela é muito boa, ela é necessária para você realmente presenciar o que a dança pode fazer por você, porque o processo da sala de aula é né? E aí tem todo esse preparo da sala de aula, que envolve muita coisa, disciplina, memória, a confiança no outro, que o outro é o seu grupo. E a hora que a gente vai para o palco, é outro processo, que já é o processo de você se expor, já é o processo de você estar consciente em cena, porque senão você é simplesmente roubada de si, você não lembra de nada do que aconteceu. Você vai no piloto automático e não lembra de mais nada, né? É o trabalho da autoimagem, é o trabalho da autoestima. Então, são vários processos e que ao terminar do projeto, né, de você passar pela sala de aula, pelo palco, a ideia é você ter bons frutos, né? Se você saiu do palco e só saiu com mais medo, saiu não querendo voltar nunca mais, né? Aí a gente tem que reavaliar o que não foi bom. Claro que essa é um conceito, é uma visão minha, né? Você pode estar com uma professora que só está te colocando para dançar e não tem nada de errado. É eu que gosto de juntar a coisa da dança com a terapia para exatamente trazer bons frutos, trazer uma coisa que possa aprofundar na personalidade, sabe? Que possa perdurar. Sim, mas isso que você falou é bem importante, esse processo, porque eu acredito que, para mim, esse processo, né, eu contando meu depoimento aqui, que foi importante, sim, eu subir no palco. Porque, até que você falou, pessoas que têm cargos altos, você tem que saber lidar com várias situações e tudo mais. E eu, por muito tempo, fui líder de equipe. Então, eu sempre tinha que me expor, eu tinha que estar falando, eu tinha que estar dialogando. Atuei mais de 10 anos como professora de faculdade, né, de pós-graduação. Então, isso me ajudava de alguma forma, né? Então, eu acredito, assim, que isso, nossa, acho que foi essencial para esse desenvolvimento pessoal meu, tanto fora, né, quanto em cima de um palco. E uma coisa, mulheres, vocês que estão nos ouvindo, né, é muito legal a gente ouvir isso, porque eu lembro que toda vez que eu subia no palco, era engraçado, Marília, era muito engraçado, porque eu sentia um frio, eu ficava com frio na barriga, assim, que eu falava, gente do céu, meu Deus, e principalmente quando eu ia dançar sozinha. Mas quando eu subia no palco, o meu corpo queimava, sabe o que era queimar? Mas, quando eu estava ali, eu realmente me entregava num ponto de falar assim, gente, é só eu e a música. E aquilo era uma sensação tão boa, porque eu falava assim, gente, depois que você sobe, você dança, você fala, não, agora sim eu estou pronta para fazer aquilo lá na empresa, porque agora eu sei que sabe? Então, é a gente fazer também essa questão da analogia e falar, gente, se eu subo num palco, isso é importante, esse exercício do palco, né? Se eu subir no palco, ainda subir sozinha, né? E aí, gente, o que eu posso fazer, né, para o meu trabalho, meu profissional, e levar isso de forma profissional? Então, eu acho muito importante, eu acho, assim, mulheres que realmente possam usar a dança como terapia, né, e eu vejo isso, como você fala, é questão de promover a autoestima e a confiança em si mesmo, né? Como que a dança pode promover isso?
A dança ela vai trazer muito de uma nova percepção da autoimagem, né? Então, o próprio fato de você chegar na sala de aula e se deparar com uma sala repleta de espelhos, né? Isso simbolicamente já te traz uma percepção da sua autoimagem. Então, são muitas as alunas que chegavam e tinham dificuldade de se olhar ao espelho. Eu tive uma aluna que me marcou muito que ela não se olhava, ela estava à frente do espelho e ela estava o tempo todo olhando para mim, para minha imagem. Sim. Então, o processo dela foi muito bom, foi muito bonito, e hoje, imagina, ela adora, ela se olha no espelho, se arruma, ela me dizia até que se ela entrasse num elevador que tivesse espelho, rapidamente ela já virava de costas. Nossa. Então, isso acontece com muitas. Exatamente. Muitas, né? Por quê? Porque é muito difícil. Quando a gente se pega numa certa altura da vida, né? Bate ali a crise dos 30, aí todo mundo fala que tem a crise dos 40, que eu tô chegando lá. A gente faz, né, aquela análise, né? Tá, o que eu fiz até aqui, o que eu construí até aqui. Então, isso para muitas é motivo de dor, é motivo de sofrimento, de você poder olhar e falar, tá, o que eu construí, o que eu havia planejado e o que eu consegui até agora, né? Então, não consegui construir o que eu imaginava, né? Não consegui cumprir o roteiro de vida que eu esperava. E para muitas, e isso é um sofrimento muito grande. É muito difícil você conseguir enxergar, tá, então o que eu posso fazer a partir de agora? E muitas ficam nesse sofrimento. E esse sofrimento acompanha, né, essas mulheres durante muitos anos. Então, você se depara numa sala de aula com você mesma, né, tendo que fazer um exercício que é difícil. A dança do ventre, ela é uma dança difícil, mas possível, desde que você não desista. Exatamente. Se não desistir, dá certo. A gente vence. Então, essa coisa da autoimagem, ela é muito trabalhada através mesmo da dança em si. Então, a hora que a gente se pega treinando, e aí essa coisa do treino, de você ter uma técnica, né, boa, ter formas diferentes, didáticas diferentes para cada aluna, porque a gente está lidando com um corpo. Sim. E cada aluna tem uma história com esse corpo. Então, a mesma didática que você vai usar com uma não vai funcionar com a outra. É como numa sala de aula de alunos do ensino fundamental, né? A professora, ela tem que ser articulada, porque cada aluno ele vai ter um tempo e um modo. Para as alunas na sala de dança é a mesma coisa. A professora, ela tem que ter uma sensibilidade para a aluna que pega através da repetição, para a aluna que pega através do passo explicado ali minuciosamente, para a aluna que pega melhor através da música, né? Para a aluna que pega melhor através do seu corpo. Então, tem aluna que ela precisa ver o corpo da professora para que ela possa repetir. Sim. Então, nesse processo de você estar comprometida com que o aluno aprenda, e aí ele aprende e ele consegue executar, aí você vai para o processo da coreografia. E na coreografia, a professora, ela precisa predestinar aquelas alunas a vencer. Então, qual que é um desafio muito grande hoje, que eu avalio, né? A minha visão na dança do ventre, é que as coreógrafas, elas querem se superar, elas querem fazer coreografias muito elaboradas, porque a dança do ventre evoluiu muito, a gente tem uma dança de muita qualidade hoje, isso é um fato. Mas, para chegar na aluna ali, na praticante do dia a dia, que nunca movimentou o corpo, nunca fez uma aula de dança, nunca, né, não tem noção nenhuma, a professora, ela precisa ter uma delicadeza muito grande no que ela vai pedir para essas alunas. Porque a partir do momento que eu coloco para essas alunas uma coreografia que tá mais difícil do que elas conseguem dar conta, o processo vai ser muito mais dolorido. Nem sempre a professora vai estar tão disposta a ajudar essas alunas nesse processo. E aí o resultado final não vai gerar o quê? A sensação de vitória, a sensação de que eu consegui e conseguir fazer bem. Não é conseguir a qualquer custo. Conseguir lá de qualquer jeito, imitando a amiga. Não. Conseguir por mérito meu, através do meu esforço. E aí isso gera o quê? Gera um resultado muito bom na autoestima. Porque muito se fala hoje em dia da autoestima
como um cuidado com a imagem. A autoestima, ela passa por esse cuidado com a imagem. Mas não é isso exatamente. A autoestima é você ter algo a estimar, né? É você ter algo que você possa estimar. E aí você precisa ter ações concretas, você precisa ter um legado, você precisa ter algo que você olha e fala, tá, eu faço isso aqui muito bem. Então, são muitas as mulheres que estão tão no automático que não conseguem reconhecer as coisas que elas fazem muito bem, que muitas vezes é o trabalho, elas trabalham muito bem, elas cuidam da família muito bem, e aí chega na dança sem ter essa noção exatamente, eu quero dançar. E aí se a professora tem esse cuidado de mostrar para ela, ó, o seu processo, né, vai ser esse, e eu estou predestinando. Então, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de predestinar as minhas alunas a vencerem. Então, eu trago uma coreografia de qualidade, bem elaborada, só que com uma leitura possível, para que ela possa falar, olha, eu fiz, eu consegui, né? Então, todo esse processo passa pela autoimagem e pela autoestima. Nossa, isso é sensacional, gente, uma aula. E olha, levando, não, que a gente está falando da dança, mas você viu que ela sempre está falando isso na vida, né? Ou seja, no seu trabalho, tudo isso tá junto ali. Então, ó, agora é 12h43, no nosso próximo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje a nossa convidada é a Mahira Hassan, com o tema A Dança como Terapia. Então, olha, a Mahira deu uma aula aqui, gente, sobre como a dança pode ser muito eficiente, principalmente na sua vida, nos seus negócios, porque a gente fala muito para a mulher empreendedora, e a gente sabe que a gente é corrida, né, não para muitas vezes para fazer alguma coisa para a gente, né, cuidar da gente mesma. Então, é importante você ter esse autocuidado. Agora é 12h50, quero mandar um abraço e um beijo para as pessoas que estão entrando aqui também. São João da Boa Vista, São Paulo, Nova York, Estados Unidos, Pinheiro do Maranhão, São Vicente, em São Paulo, e Equié, na Bahia. Um abraço e um beijo para vocês, para todas as protagonistas aí do Brasil, né, e de outros países também que estão aqui nos ouvindo. E, Mahira, a gente estava comentando sobre essa questão do profissional, né, e às vezes a mulher também dela não conseguir nem se olhar no espelho, né? Ou seja, né, você até contou a história de uma aluna que ela não conseguia olhar até no espelho do elevador, quando ela via, ela já virava, né? Para não se olhar. E aí eu queria que você passasse aqui alguma estratégia, o exercício que de repente a mulher, essa mulher que está nos ouvindo, né? Ela possa praticar para já pensar nessa questão mesmo de autoimagem, algum exercício específico que está relacionada à dança, porque muitas vezes a mulher fala, nossa, eu sou dura, eu não sei fazer movimento nenhum. Eu sei que agora aqui a gente está só pela rádio, né? A gente só está ouvindo por áudio, mas depois sobe para o YouTube, gente, então a gravação. Então, eu queria que você passasse um exercício, uma estratégia, alguma coisa para essa mulher que está nos ouvindo aqui. Eu acho que a coisa mais efetiva para, assim, de uma coisa assim mais rápida, seria a mulher pensar mesmo na necessidade dela amadurecer. Essa é uma coisa que é o mais comum, né? Que a minoria consegue ter essa percepção da necessidade de amadurecer. E um dos modos terapêuticos que eu estudei chama-se 12 camadas da personalidade, onde a gente passa por cada camada representa uma motivação de vida, do que você, né, das suas ações. Certo. Então, o que traz um padrão aqui para o Brasil? O meu professor, ele traz esse padrão para a quarta camada. A quarta camada, ela é o momento em que você tem a necessidade de ser amado. Então, isso acontece lá na infância. Sim, sim. Né? Isso acontece lá na infância com crianças. Então, isso eu vejo muito no meu filho hoje, de 5 anos, que ele tem essa necessidade de ser amado. E o que traduz essa necessidade de ser amado? Então, eu faço coisas que as pessoas me elogiam, então elas me amam. Então, quando alguém me elogia, quando alguém me aceita, quando alguém me valida, então significa que eu sou amado. Quando alguém me rejeita, quando eu tenho uma correção, quando
acontece uma situação ao qual eu sou deixado de lado, então essa pessoa não me ama, essas pessoas não me amam. Isso é muito, muito fraco, é muito pouco desenvolvido, vamos dizer, para a população no geral, aqui do Brasil. Então, o brasileiro médio, ele fica na quarta camada da personalidade, ainda na vida adulta, depois de idoso. Sim. Então, é aquele adulto, é aquela adulta, aquela mulher que já é adulta, e que ela entra em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ela não tem um modelo, ela não tem um modo de discernir o que é amor. Então, o cara chega para ela e fala, e aí, sumida, né? Ele sumiu durante 3 meses, e aí, sumida? E aí ele, através da linguagem, ele manipula e ela se sente amada por ele dar atenção, por ele afirmar, né? Então, isso é muito comum de chegar na sala de aula para mim, né? Então, eu vou trabalhando ali com elas um modo de amadurecer. Eu tinha um apelido, né, na minha época de escola, em sala de aula, um apelido carinhoso que elas me apelidaram, que era general. Elas me chamavam de general porque eu trazia para elas uma noção de realidade. Então, isso não está bom, isso precisa ser refeito, você precisa treinar, você não está treinando, sabe? Então, correções efetivas eram feitas e isso ajudava muito. Eu percebia que muitas delas assustavam. Claro que eu fazia a cada uma de um jeito diferente, da necessidade como cada uma poderia suportar, mas eu sempre trabalhei trazendo uma questão da realidade para elas. Sempre trabalhei com exercícios que pudesse vir até para fora da dança. Exatamente para poder o quê? Olha como a coisa toda se estrutura muito bem. Para poder fortalecer o emocional delas para, inclusive, ir para o palco. Então, a coisa, ela aparecia no dia a dia, mas ela também era muito necessária para o palco. Porque se eu tenho uma aluna que sobe no palco e que erra a coreografia no palco, ou que cai no palco, ou que uma coisa, a alça do sutiã, do bustier dela estoura, se eu não preparo essa aluna para tudo isso que pode acontecer, ela sai do palco muito pior. Ela sai do palco com uma sensação de frustração, de rejeição, de falha muito grande. E aí o processo é muito maior e às vezes essa aluna nem volta. Então, é uma perda muito grande. Então, para quem está nos escutando e futuramente quem vai nos assistir, é você buscar esse amadurecimento. E a dança, executada de uma maneira mais eficaz, ela pode trazer essa visão do amadurecimento. Para quem tiver, não, mas eu queria tentar fazer alguma coisa, eu tenho 5 aulas que está lá no meu Instagram, que eu trago a noção do movimento da mão. Movimento, sim. Então, é um movimento muito simples de mão, que aqui agora quem está escutando não vai conseguir enxergar, mas vai poder depois ver aqui no vídeo ou, né, assistir lá no Instagram, ao qual eu trago a sinuosidade da mão, uma noção do movimento da mão. Então, é como se a gente fizesse uma ondinha que começa no punho e termina na pontinha do dedo. Isso aqui já vai dar, se a mulher treinar, sabendo por que ela está fazendo, né? Lá no Instagram eu explico melhor passo a passo. Você começa a se movimentar no dia a dia para pegar as coisas. Você vai pegar um livro, você vai pegar uma caneta, você vai segurar uma caneta, você vai segurar o celular. Você passa a ter noção e percepção do movimento da sua mão. Então, é uma coisa muito simples, muito pequena, mas que você já tem ali uma espécie de uma... Você vai degustar rapidamente do que é você cuidar do seu movimento, como que isso vai mudar. E muda em tudo, porque você começa a gesticular, você começa a falar de outra forma, você segura a mão de alguém, você conversa com alguém de outra forma, sabe? Não está no modo meio automático que a mulher moderna tá toda muito quadrada e muita força, e tudo, né, forte, pega coisa forte. Então, traz essa construção da delicadeza, que traduz um pouco da feminilidade, uma parte da feminilidade. Exato. Olha, gente, maravilhoso. Ela vai passar aqui o Instagram para vocês irem lá e já fazer esse exercício, que eu já fiz também. Já olhei lá e já fiz os movimentos e é maravilhoso. Então, Mahira, eu queria te agradecer
de coração pela sua disponibilidade de estar aqui no programa Elite Rosa, para a gente conversar sobre um tema que é tão importante, né, para as mulheres. A gente está ligado a essa questão do autocuidado, né, dela ter um tempo para elas. E imagina, gente, a dança, olha o que é a dança, olha o tanto de coisa que a Mahira falou aqui, que pode trazer para você no dia a dia, do trabalho, né, com a sua família, enfim. Então, eu queria te agradecer de coração por você, né, estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você passasse aí seu Instagram, né, seus contatos, para que as mulheres possam entrar em contato com você. Fique à vontade. Todas as minhas redes sociais tá Mahira Hassan. Então, M de Maria, A, H-I-R de rato, A, H-A, S de sapo, A, N de navio. Mahira Hassan. Todas as redes sociais eu tô aí com esse nome, vocês vão me encontrar facilmente. A que eu fico mais ativa é o Instagram. Então, eu tô por lá todos os dias e a gente consegue conversar bastante. Tá certo. E eu aqui falando Mahira Hassan, né? Hassan, gente. Olha, tudo bem, passo. Não tem problema. Olha, mas muito obrigada mesmo, Mahira. Então, assim, olha, sensacional essa forma como você vê a dança. Então, quer dizer, a mulher, quando ela vem, ela já fala assim, opa, eu vou aprender a dançar, mas olha o benefício que a dança vai trazer para a minha vida, para o meu negócio, com os meus clientes, com a minha equipe. Exatamente. Então, é sensacional a forma como você vê a dança. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. E nós terminamos assim o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de seguir também eu no Instagram, @Fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres protagonistas, que mulheres, quando descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero você na próxima semana. Um abraço e até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Mahira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fabi. Tchau, tchau.